Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Conta Aí. E hoje vamos ouvir uma história emocionante de uma empresa que tem há 37 anos no mercado. E eles são aqui de Ribeirão Branco, que são eles, Janete, Guto, Fernanda e Felipe. Bem-vindos, pessoal. Obrigado. Então é isso, 37 anos de empresa aqui em Ribeirão, é isso? Isso, faz 37 anos que estamos em Ribeirão Branco. Tudo começou numa farmácia aqui em Ribeirão Branco mesmo, uma história que começou com o meu pai e o irmão dele, né, o Marcos. Eles começaram com um nome chamado Drogaria Irmão Janeiro. Meus pais moravam em Itapeva e depois de algum tempo também eles resolveram abrir uma farmácia em Itapeva, então eles ficaram com duas farmácias, uma em Ribeirão Branco e uma em Itapeva. E ficou muito difícil manter as duas farmácias, assim, por diversas dificuldades na época, né? Uhum. E resolveram daí fechar de Itapeva e vir para Ribeirão Branco e construir a história aqui em Ribeirão Branco. Que legal! Nossa, muito interessante. E aí a ideia surgiu de quem? A ideia surgiu no desejo de querer ter um negócio próprio, que nós todos trabalhávamos de empregado na época, né? Uhum. E surgiu essa ideia da gente ter um negócio próprio, né? Com a força de vontade que a gente tinha de trabalhar, de melhorar de vida, lógico, né? Uhum. E daí surgiu o Ribeirão Branco. Como eu já estava falando, foi a mão de Deus Ribeirão Branco, porque a gente não conhecia Ribeirão Branco. Uhum. E o Guto e o irmão dele decidiram fazer essa sociedade e viemos aqui para Ribeirão para conhecer a cidade. E a gente gostou, a gente se encantou com a cidadezinha de Ribeirão. Vocês não moravam aqui? Não, ninguém morava aqui, Uhum. nem nós, nem o irmão dele. Nem o meu irmão. E abrimos a primeira loja aqui em Ribeirão Branco em 1988. Ribeirão estava em fase de crescimento. Muito diferente do que é o Ribeirão de hoje. Uhum. Era uma cidade, mas uma cidade assim, muito acolhedora, de um povo muito simples, um povo muito humilde, um povo que conquistou a gente. E daí abrimos a primeira loja, aí ficamos com a sociedade com o irmão dele por mais ou menos, acho que 6 anos, daí ele saiu da sociedade e a gente seguiu sozinho. Ah, e aí ele não quis continuar. Não, ele não quis continuar. Uhum. Aí já começou sendo um desafio lá no começo também. Sim, foi um desafio. Batalha, daí ficou né? só nós dois, ficou eu e ele. Eu já tinha a Fernanda com 1 aninho, o Felipe era pequeno, a criança ainda também. A gente trabalhou muito tempo, praticamente só nós e funcionários, e foi uma luta. Uhum. A empresa já começou com uma história familiar, né? Meus pais se mudaram aqui para Ribeirão Branco, eu tinha 2 anos, né? Mais ou menos. Não, você não tinha Você um de ano. colo? E depois de um tempo, como minha mãe disse, o irmão do meu pai, ele foi embora de Ribeirão Branco, né? Então ele saiu da sociedade. Aí a farmácia transformou de nome de Drogaria Irmão Janeiro, foi para Drogaria Janeiro. E assim começou a nossa história familiar mesmo, né? Trabalhando... Sempre meus pais trabalharam muito, eles têm uma história de vida muito, muito exemplar. Já trabalharam em vários comércios antes de decidir empreender, em padaria, mercado, motoboy. Então eles são bastante guerreiros assim em tudo que fizeram até chegar nesse momento que a gente está hoje, né? De muito trabalho, muita batalha, muita dificuldade. Muito interessante isso. Nossa, a gente nem imaginava, né? Sim. A história do nome, Drogaria Janeiro, então já era Irmãos Janeiro, depois Isso. Drogaria Janeiro, veio Sim. daí. Muito interessante. E agora é Grupo Janeiro, né? Isso. Agora é Grupo Janeiro. Era Irmão Janeiros, né? Daí, como ditado, a gente ficou numa época difícil, que a gente viajava todo dia, né? No caso, para ir em Itapeva, voltar, pegava chuva, sol, ia de moto, ia de carro, entendeu? Foi uma batalha muito grande. A gente começar o começo aqui em Ribeirão, né? Então, não foi fácil. Não é fácil, Não. né? Uhum. Aí a gente teve também o irmão dela que a gente trouxe para Ribeirão Branco também para ajudar a gente, né? Para trabalhar na farmácia, o Roberto, né? Uhum. Que está até hoje com a gente, né? Então, Olha, é que uma interessante. Sim, é difícil encontrar pessoas que querem sonhar o nosso sonho, né? Juntos ali, trabalhar junto pelo mesmo Sim. propósito. Que legal que seu irmão, E assim, né? Deu falar, certo. Os meninos trabalham e com a assim, gente. falar que Uhum.
tiveram oportunidade, assim, de começar esse negócio, a gente não é, né? Eles começaram do nada, do zero, sem dinheiro, sem nada, só sem com força de carro, vontade mesmo. só com força de vontade e muito trabalho. Em uma cidade, né, que era desconhecida, pequena, né? Então, nossa, é muito interessante e emocionante para a gente saber que uma empresa está há 37 anos no mercado, né? Tem uma história linda dessa e realmente não é fácil. Às vezes a pessoa pensa assim, tá lá, lindo, maravilhoso, mas não era assim todo o tempo. Não é assim o nosso dia a dia, né? Empreender não é mil maravilhas todos os dias. É uma luta diária, né? E até o que vocês têm para contar assim de história vivida também com as pessoas, por ser drogaria, recebe muita gente, sabe de muita história, né? Tem alguma história assim que vocês lembram que é emocionante contar pra gente? Eu acho que trabalhar em drogaria em cidade pequena, principalmente antigamente, né? Eu acho que acabava que era hospital, assim, na cidade pequena, né? Uma drogaria, né? Então, acredito que a gente possa ter ajudado muitas pessoas com o nosso trabalho, né? O Roberto, por exemplo, meu pai, Roberto, que começaram ali no balcão, e com certeza eles têm muitas histórias de pessoas que eles ajudaram, porque trabalhar no balcão acaba que você é psicólogo até das pessoas no atendimento, na qualidade do atendimento, envolve muita coisa ali, né? A pessoa procura a farmácia muitas vezes porque não está bem, né? Não está bem de saúde. Então, acho que as histórias que a gente tem, eu acho que são nossos clientes, assim, né? Eu costumo falar que a gente tem amigos, né? Cada cliente é um amigo, porque 37 anos no mercado, a gente conhece todo mundo nos conhece. E aí a pessoa também tem muita confiança, né? Na nossa cidade tem o costume de eu vou lá na farmácia falar com o Guto lá, que ver o que o Guto fala, o que o Roberto fala, para ver o que ele me receita, né? É assim, né? Primeira procura é a farmácia. Confiança que eles tinham assim, em cima da gente, né? Que é o atendimento que a gente tinha com eles, a conversa com eles, né? Então, eles preferiam, talvez, vir com a gente, conversar com a gente, do que ir num hospital. Entendeu? Porque o atendimento que a gente atendia, gostava da gente. Era mais humanizado ali para eles, né? No sentimento, na visão deles. Sim, é que na farmácia, né, não é só dispensar o remédio, né? Quando, como o Felipe disse, quando o cliente chega na nossa farmácia, quer dizer que ele está à procura de algo a mais, porque ele já não está se sentindo bem muitas vezes, ou um familiar não está se sentindo bem. Então, muitas vezes ali você acaba tendo que ter empatia com ele, conversar, perguntar sobre a situação da vida. É toda uma questão ali humanizada, né? Um trabalho humanizado, que você se coloca no lugar do seu cliente. Então, não é só você dispensar um remédio, envolve muito mais que isso. Então, os clientes acabam sendo amigos, você acaba conhecendo toda a família deles. A nossa cidade é pequena, a gente conhece todo mundo aqui. Então, a gente vai tendo essa empatia pelos nossos clientes ali, que são amigos, né? Como o meu irmão falou. E acho que isso alimenta muito a vontade de continuar, né? Embora tenha muitos obstáculos, muitas dificuldades, né? Vocês já tiveram algum momento que pensaram em desistir? Então, como a gente sempre conversa, acho que desistir do nosso caminho, não. Porque, assim, eu sempre falo com a minha mãe, né? São José Maria Escrivá, ele fala que o trabalho é uma via de santidade. Então, uma via de santidade, onde você está ali trabalhando com Deus, é cheio de sacrifício. É sangue, suor, sacrifício. Não é fácil. Nossa vida é cheia de altos e baixos. Mas quando a gente tem um propósito, um dever, né? Dever de servir, dever de fazer nossa vida melhor e a dos nossos funcionários, dos nossos clientes, isso eleva o nosso trabalho. Então, surgem muitos obstáculos na nossa vida. A vida é feita de altos e baixos, só que assim, a gente não desiste porque a gente crê em Deus e espera nele. É bem que a Fernanda falou mesmo, acho que assim, desistir não, por mais que muitas vezes a gente desanima, a gente cansa, mas não desistir, porque é um trabalho que a gente faz por amor. É um trabalho que Deus colocou nas nossas mãos e que é o que a gente ama fazer também. E aí, depois de tantas dificuldades lá no início, e aí a gente sabe que tem as rotineiras ainda, mas chega um momento que dá uma estabilizada. E qual foi esse momento que parou e falou,
meu Deus, que orgulho, né? Eu consegui, eu cheguei até aqui, olha onde a gente tá. Qual foi esse momento? Então, como a mãe falou, a gente confia muito nos planos de Deus, né? Eu e a Fernanda temos histórias diferentes que a gente tentou seguir outros caminhos. Bom, eu tive várias oportunidades para ir embora até fora do país. A Fernanda fez outra faculdade fora do ramo farmacêutico e seguiu outros caminhos, mas assim, parece que Deus sempre fazia a gente voltar para a farmácia, né? Eu costumo até falar hoje em dia que, assim, eu nasci dentro da farmácia, né? Então eu vivo a farmácia 24 horas da minha vida. Que interessante. Então, os pais, desde sempre em farmácia, os filhos Sim. lá na farmácia, ainda assim os pais deram abertura para que, se quisessem seguir outros ramos, estavam livres, mas ainda assim, pelo destino, voltando. acabaram voltando. Aí eu me formei em 2012 e, assim, a gente tinha uma loja, né? Aí eu passei no concurso da prefeitura e comecei a dar aula. Então eu tinha 3 empregos. E assim, a gente levava uma loja só, né? Com acho que 4 funcionários. E eu acho que a virada de chave foi em 2015, que daí eu pedi para sair da prefeitura, parei de dar aula e fui estudar. Eu fiz uma pós e daí desde então eu foquei somente na farmácia. Então eu larguei todos os outros compromissos e foquei só na farmácia. Então acho que de 2015 que foi virando a nossa chave e foi crescendo. A gente abriu a segunda loja em 2019, aí logo a terceira loja em 2021. Olha, Aí. pessoal, que interessante. Então, assim, os pais sempre têm uma pretensão de que os filhos vão seguir o mesmo caminho. Mas esses pais deixaram aberto para os filhos seguir o caminho que quisessem. Aí eles tiveram as experiências deles fora, mas voltaram e decidiram manter a rotina na farmácia, seguir a vida ali na farmácia, especializando. Vocês especializaram Sim. também? Eu sou farmacêutico, tenho pós-graduação em gestão e qualidade da saúde, em farmacologia também. E esse ano eu concluí pós em psicologia do marketing. A Fernanda tem outras profissões, mas ela está se especializando também no ramo. Então, eu sempre brinco, né? Eu acho engraçado. Meus pais vieram ali com a tradição, né? Com toda essa base familiar. E o meu irmão veio com a inovação. Então, tipo, quando ele entrou, foi um momento de virar de chave, né? De abertura de outros lugares, outras coisas que tinham para fazer, o que mais que tinha para melhorar. E eu vim, depois de 10 anos morando fora, eu brinco que a parte da gerência, né? Do planejamento, porque eu me formei em engenharia química. E então eu faço parte mais do escritório, mais da gestão ali financeira, da gestão de metas. Então, eu sempre, como eu estava falando, vem da tradição, inovação e planejamento. Juntou, fez o círculo perfeito. E aí, o orgulho dos pais transbordou, né? Aí os pais que deixaram livres, e aí para escolha, e viram que eles escolheram voltar, escolheram seguir. Sim. Foi um momento muito emocionante, né? Hoje em dia a gente nem decide muito qualquer coisa, não. É o Felipe e a Fernanda, nós estamos aqui só para ajudar. Agora já. Que interessante, nossa, muito legal. E assim, se fosse para aconselhar agora uma pessoa que quer empreender, independente do ramo, aqui na nossa cidade, né? Hoje em dia, já que vocês estão aqui há 37 anos, vocês viram toda a evolução da nossa cidade. Ainda assim, é uma cidade pequena, né? É uma cidade com pouco recurso. Muita gente vai embora daqui, muita gente desiste da nossa cidade, desacredita que é possível alguma coisa melhor aqui. Eu vou embora porque lá eu ganho mais, ou eu vou embora porque lá eu consigo montar um negócio. Eu já vejo que não é necessário, né? A gente consegue aqui também. Eu também sou empreendedora, eu sei as dificuldades também. Tô há menos tempo, né? Começando há pouco tempo aí, diferente de vocês. Mas, assim, o que vocês têm para dizer agora, depois de 37 anos acompanhando a cidade, para uma pessoa que tá pensando em sair daqui porque quer montar um negócio, tá com uma procura de vida melhor? Qual o conselho? Eu acho que o maior conselho que a gente pode dar é não espere o momento certo. Vai com coragem, com medo, não espera você ter o dinheiro para investir, com ou sem dinheiro. E assim, coloca o pé que Deus coloca o chão, sabe? Acredita, confia mesmo que tudo vai dar certo. O chão às vezes vai ser um pedregulho, não vai ser liso, confortável, mas assim,
creia, né? Confie, entregue os planos para Deus. Eu acho que esse é o maior conselho que a gente tem para dar. Muito legal. E, assim, a nossa cidade vale a pena? Sim, lógico que vale. Sim. Sabe, aqui, se o calo apertar, você tem o seu amigo ali do lado, né? Você tem a sua família, é uma cidade pequena que todos se conhecem, é uma cidade que muitas pessoas se ajudam. O seu amigo vem comprar de você, a sua família vem comprar de você. Então, eu acho que, assim, é muito mais fácil quando você conhece o local que você vai trabalhar, quando você já consegue ver qual que é o mercado, o que o mercado está precisando. Então, não desista de Ribeirão. Eu acho que, às vezes, a gente tem um olhar ruim, mas a gente tem que voltar esse olhar porque, assim, é muito mais fácil o mercado que você conhece para você entrar. E realmente, né? As pessoas pensam assim, de cidade grande. Eu vou embora porque lá, né? Tem mais oportunidade, tem mais opções, eu posso seguir qualquer ramo. E às vezes não, às vezes aqui tá mais fácil, né? Cidade grande envolve muita coisa também, né? Custo de vida maior, segurança. Então, Tem tudo Ribeirão isso. Branco, querendo ou não, é uma cidade tranquila, né? Tem os seus problemas de segurança, tem, mas comparando com outros lugares, nem, né? A gente está no céu aqui, uma cidade que todo mundo conhece todo mundo, você consegue fazer o que você quer, você sai tranquilamente, consegue, né? Ter um contato mais próximo da sua família, tudo é mais fácil. Como a Fernanda falou, todo mundo conhece todo mundo, então se a gente apertar alguma coisinha, né? Tem os amigos, tem Não se compara, né, o custo de vida, né, de uma cidade grande. Cidade grande, às vezes você não Ribeirão conhece Branco, nem seu vizinho, então envolve muito. Você fica trancado dentro de casa só, não tem? Não sai. tem. E aqui você tem os amigos sempre pra você visitar, sair, entendeu? É tudo mais fácil, né? Na cidade grande é 2 ônibus, Sim. Tem seus né? prós e seus contras. Né? Nossa, então, é um aprendizado para a gente ouvir histórias, né? É realmente engrandecedor, né? A gente vê que não é só a gente. E não é difícil, não é impossível. Difícil não é impossível, né? Todo mundo consegue, é só querer, ter força de vontade, não desistir, né? O mais importante é não desistir, porque muita gente também, às vezes, faz o que acontece muito, e principalmente aqui, a pessoa pega, às vezes, o pouco que tem, faz um acerto no trabalho, pega lá um pouco que tem e investe. Aí no primeiro mês se decepciona, segundo mês já apurado, fecha. Tem que ter né? paciência, Tem que né? ter paciência. Para empreender tem que ter paciência também. Não é coisa de 2 Não. meses, né? Igual a gente tava conversando aqui. Nossa, a história foi anos, né? Quantos Mais de anos depois de pra 30 começar anos a para crescer, conseguir a montar outra unidade. Então, é um trabalho ali de formiguinha, de força e dedicação mesmo. Não é fácil. Muitas vezes estava sem dinheiro, outras vezes com muito dinheiro. A vida é essa, de altos e baixos. Lógico que tem histórias de pessoas, né, que conseguem muito mais rápido, mas assim, não é a realidade de todo mundo, né? Então, e aí vocês passaram de Irmãos Janeiro para Drogaria Janeiro, depois agora é Grupo Janeiro e Faz Farma também? Isso, em 2015, daí quando deu aquela viradinha de chave, a gente começou a estudar e apareceu a primeira oportunidade de a gente entrar numa franquia. Ela se chamava Rede Nova, é uma franquia lá de Minas Gerais, ela tem mais de 500 lojas no Brasil, então a gente fez parte por acho que uns 2 anos mais ou menos dessa franquia. E daí, acho que foi em 2022 que a gente recebeu o convite para entrar na franquia da Faz Farma. A Faz Farma é um nome muito forte aqui na região e a gente aceitou, né? Um nome consolidado, né? Isso. De muitos anos também. Daí a gente decidiu mudar a bandeira novamente do nosso grupo, né? Então hoje a gente faz parte da franquia Faz Farma e adotou o nome das nossas lojas como Grupo Janeiro. Que interessante. Então, olha, pessoal, agora eles são franquia, Faz Farma, né? E tem mais lojas, né? Além da loja daqui, agora tem mais loja. Isso, a gente tem 5 lojas atualmente. 5 lojas, que as 5 lojas são pertencentes a Grupo Janeiro, franquia de Faz Farma. Isso. Exato. Muito interessante, pessoal. Vocês acompanharam a evolução dessa empresa? 37 anos de muita luta. Não foi estabilizado de uma hora para outra, não foi um crescimento de uma hora para outra. Então, tudo é ali, daí com as ideias, né? A família unida, uma ideia aqui, uma ideia ali,
uma condição boa, uma dificuldade que faz crescer, que faz aprender. A gente aprende, né? Normalmente com os erros, às vezes, com as dificuldades que a gente aprende. Sim. Então, isso fica a experiência passada para quem quer empreender, que realmente não é fácil, né? E o que vocês acham, assim, um momento marcante de toda essa história, desse trabalho, tanto do atendimento, quanto da parceria que tiveram lá no começo, que depois mudou? Qual que foi o momento mais emocionante dessa trajetória de 37 anos? Falar por mim, né? Não sei se é a mesma de todos eles, mas eu acho que a mais emocionante hoje é ver onde a gente tá hoje mesmo, onde a gente chegou, sabe? E assim, como eu disse, através de tradição, inovação, então hoje olhar o quanto a gente tá junto, unido, porque nós somos uma família unida. Então eu fico emocionada de falar sobre isso, porque eu falo, cara, a gente trabalha todos juntos, assim, com força, vontade, um ajuda o outro e estamos ali, veio o que vier, sabe? Então, eu acho que hoje, esse momento pra mim, Fernanda, é o mais emocionante. Sim. O que a gente tá vivendo hoje é a realização de um sonho, assim, de estar junto com a minha família, trabalhando. Não foi nada fácil, foi muito não. sacrifício, sacrifício até hoje, né, na nossa rotina, no dia a dia. Mas eu acho que é isso também, que a Fernanda falou, a gente trabalhou muito para chegar até aqui. Muitas vezes a gente quis parar, assim, por exemplo, a história da nossa loja 4, eu sempre conto que a gente não queria abrir mais loja, a gente tá, né, cansado, corrido, a rotina, e eu lembro que eu tava escrevendo meus planos, assim, para 2023, né? No começo do ano, tava escrevendo minhas metas e eu falava de abrir outra loja e meus pais já ficavam bravos comigo. Falei, não vamos abrir nada, a gente não tá, né, não estamos dando conta mais do que a gente já tem. E assim, eu lembro que eu escrevi minha meta na minha agenda e no outro dia de manhã eu recebi uma ligação se eu não me interessava de comprar uma outra loja, né? Daí comigo eu falei, meu Deus, parece que Deus tá falando comigo. Já tava né? sintonizada então, essa escrita lá. Já. Então a gente costuma falar. Tem que tirar o caderninho. Assim, ontem mesmo minha mãe falou, né? Eu falei, nossa, às vezes a gente tá tão cansado, né? Trabalha bastante. Mas, se a gente para pra pensar, a gente tá vivendo o que a gente sempre quis, né? Que é ter várias lojas, vários funcionários. E assim, a gente tem uma política de cuidar dos nossos funcionários, né? Fala pra você que eu não tenho problema com funcionário, eu tô mentindo, a gente tem, todo mundo tem. Faz parte, né, do dia a dia. Mas assim, a gente fica muito feliz de poder ajudar os nossos funcionários. Você vê o funcionário seu viajando, comprando carro ou estudando. A gente tem muitas histórias de funcionários que já saiu da empresa e assim, são nossos amigos hoje, de se encontrar nas ruas. Então, a nossa felicidade também é conseguir ajudar as pessoas. É oportunidade de crescimento, Sim. né? Isso que é importante. E a nossa cidade, sendo uma cidade pequena, uma cidade considerada, né, com um índice alto de baixa renda. Então, a gente vê que a gente consegue manter isso, é muito gratificante para a gente, né? Sim. Dar oportunidade para que a pessoa esteja bem e aí um ajuda o outro, né? Sim, tudo faz parte. É dupla, né? necessário, isso, é necessário que tenha dos dois lados, igual você falou, via de mão dupla. E os pais, qual que é o momento? Mas é isso mesmo, todo esse crescimento. Enquanto a Fernanda falava, eu me lembrava, a gente saiu assim de uma salinha do escritorinho onde que só a gente organizava os boletos para pagar e a gente foi para um escritório onde nós somos em 7 dentro do escritório para administrar 5 lojas. Então foi um crescimento assim, foi um salto, né? E isso daí é muito gostoso, é muito gratificante, né? E a gente agradece a Deus todos os dias, porque como disse o Felipe, a gente queria crescer e a gente cresceu, mas tudo conforme a vontade de Deus, porque nós nunca fomos lá procurar, né? Não. Sempre veio até nós, Deus mandou até nós. Então isso daí eu vejo muita mão de Deus na nossa vida, no nosso trabalho. É uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias, porque a gente não esperava, a gente queria crescer, mas pensava em mais uma loja, né? E hoje nós chegamos em 5 lojas. Assim, de cada 2 anos foi abrindo uma loja. No mínimo, né, Felipe? 2 anos. Mas isso prova que, como a gente sabe, a gente vê informação por aí, que o desejo, ele é manifestado, né? Então, Deus sabe o desejo que a gente tem, Deus sabe o que pode confiar pra gente, né? Então, às vezes a gente fica insegura, será?
mas será? Eu tô sentindo tanta vontade de fazer isso, mas será que realmente? Aí a gente pede uma orientação para Deus, né? Eu tenho o costume de falar assim, Deus, se for para ser, que então encaminhe, que dê certo. Amanhã eu vou fazer isso, então que dê certo. Se não for, se não der certo amanhã, eu já entendo, né? Vocês são assim também? Sim. Aí eu já vou entender que não é para insistir, que não é por esse caminho, né? E aí vou no outro dia dar certo. Aí eu tô morrendo de medo. Aí eu falo, meu Deus, então tá. Aí eu vou no próximo dia. Então, ó, esse dia agora é mais sério. Ó, esse dia eu vou assinar alguma coisa, tal. Se não for pra ser também, né? Aí vai lá dar certo. Aí é pra ser. Aí é pra gente continuar, né? Mas é interessante, muito, é inspirador e, como eu falei, é um crescimento pra gente ouvir essas histórias. Eu como ditado, né? Eu tenho, assim, graças a Deus, a minha esposa, hoje eu vou fazer 63 anos, a gente tem uma vida de casado de 39 anos. 39 anos, né? Então foi uma luta para mim, para ela, né? Desde que a gente cresceu, graças a Deus, esses 2 filhos. Então, para mim, foi uma alegria ter eles comigo. Todo esse crescimento, eu sempre falo, a gente deve a eles mesmo, ao trabalho deles. Principalmente ao Felipe, que teve essa visão de, Sacada, né, de força de vontade, de coragem, porque às vezes surgia uma oportunidade, surgiu essa oportunidade, a fulano tá ligando e quer oferecer tal negócio, tal, mas e o dinheiro? A gente não tem dinheiro para isso. Não, mas vamos fazer as contas, e daí Deus, vamos pôr na mão de Deus. Eu falo assim, vamos orar, vamos pedir para Nossa Senhora, vamos pedir para Deus para ver o que vai ser. E as coisas vão acontecendo. Mas eles têm muita coragem, eles são muito responsáveis no que eles fazem. É o nosso orgulho ter eles hoje trabalhando com a gente também. E realmente como, né, é emocionante falar, porque é emocionante para a gente ver uma empresa familiar assim, porque não acontece isso com todas as famílias. A gente vê todo dia uma história de um sonho que era dos pais, às vezes já vai passar para os filhos, às vezes os pais já estão com uma idade que não conseguem mais, às vezes não é que não querem, às vezes nem conseguem mais, passa, os filhos já vendem, né, ou já destroem o negócio, às vezes acabam com o negócio ali em pouquinho tempo. Sim. Então é muito grandioso isso, é uma bênção na vida de vocês mesmos. Ver essas lágrimas, ver essa família unida falando de tudo, falando né, os filhos viveram, sentiram toda a dificuldade dos pais desde lá do começo e agora sabem valorizar e sabem crescer o negócio a cada dia, a cada oportunidade, sabem aproveitar as oportunidades. Então é importante a gente ver isso. É muito real, isso é muito real. É a história que a gente aprende, que faz a gente aprender, que faz a gente motivar, faz a gente entender que não é a gente que tem dificuldade. É comigo que não tá dando certo. Eu que não consigo, acho que eu tô fazendo errado. Não tem regra certa, não tem caminho certo. Tem você lutando e persistindo todos os dias. Então, e quais são os sonhos para o futuro? Bom, o Grupo Janeiro ainda está em crescimento, então nossos planos é continuar investindo em pessoas, né, em treinamento. A gente tem uma visão, uma política de querer ser justo e ajudar as pessoas. A gente tem outros planos também de ser empreendedor em outros ramos, né? Então a gente coloca tudo na mão de Deus e vai esperando que Deus cuida de tudo e nos próximos anos, se Deus quiser, vai ter novidades. E ele vai querer. Sim. Hoje a gente estava pensando em montar alguma coisa, contar a história nossa, né? E parece que você surgiu do nada. Assim, mas conversamos sobre isso, mandou mensagem. Naquela semana. Não sei como o Felipe. É o caderninho do Felipe. Não sei o que aconteceu, parece que foi deu um estalo, né? É o caderninho sintonizado. Logo você mandou essa mensagem para mim, logo mandei pro Felipe. Ela tá querendo montar uma história nossa. E deu certo. Olha, foi no estalo, né? Aí eu falei com a Fernanda e com o Felipe, eu falei, vamos
Vamos tocar pra frente, Muito né? legal isso. E eu nem queria contar a nossa história mesmo, né? E Então, deu certo. e vocês foram um dos primeiros que eu pensei, sabe? Porque assim, quando veio essa ideia, eu e meu esposo que tivemos essa ideia, porque assim, eu já faz um tempo que eu sou formada, né? Trabalho na área administrativa, e aí eu tirei um tempo de descanso, fico mais agora na minha área aqui, mas eu sinto falta dessas histórias, que a gente, quando tá no meio administrativo, a gente sabe muita história, é aquele problema, quando a gente tá no meio, a gente fica, nossa, meu Deus, né? Quanta coisa. Mas quando a gente sai, a gente fica sentindo falta das histórias, né, do dia a dia ali, daquela correria. Sim. Então, eu pensei, a gente conversou junto lá, eu falei, e se eu, né, contar para as pessoas? Porque às vezes eu conto, quando eu conto as minhas experiências, as pessoas ficam, meu Deus, eu não aguentaria. Nossa, meu Deus, assim, né? Ninguém Quando, sabe, né, assim, como né? é, Quando a sabe, gente né? conta. Cada um tem a sua luta, né, na Isso. sua vida, né? Tem umas coisas que a gente passa As que pessoas nem imaginam, né? não E imagina. comércio é uma coisa assim que tem altos e baixos, né? Tem muito. Então, eu falei, daí a gente, né, deu esse estalo também de falar, vamos, né, contar as histórias. E principalmente de Ribeirão, porque é uma cidade que precisa ser mais valorizada por nós mesmos, Sim. que moramos aqui, né? Aham. Porque para não desistir, que as pessoas não desistam, que as pessoas não queiram ficar aqui, ou aqui é só lavoura e, né, e prefeitura, que não, que as pessoas entendam que não é só isso, que pode abrir Ir mais além, caminhos e ir além na nossa cidade. Porque quem faz a cidade crescer são os moradores da cidade, né? É a maior parte ali. E quem empreende tem uma força muito grande nisso, né? Vem uma alavancagem muito grande ali dos empreendedores. E a nossa cidade é muito rica de empreendedor. Porque quando eu fiquei sabendo que há um ano atrás, hoje deve ter mais, tinha 35 pontos de corte de cabelo, incluindo barbeiro, cabeleireiro, eu fiquei... Todo mundo Nossa, tem o seu cliente, né? todo mundo tem cliente. 35 Unha. pra eu saber que 35 em Ribeirão. Eu falei, gente, mas cadê né? Cadê todo mundo? Então, essas pessoas precisam sair mais assim ainda do comodismo ainda que tá, e arriscar um pouco mais, Sim. né? Colocar mais, divulgar mais E eu acho interessante isso porque, assim, acho que leva a população também a enxergar o comércio, né? Sim, E gastar mais na própria cidade, né? sim, Porque sim. ainda muitos saem para fora, né? Muito, Muito em sai. todas as áreas, É. né? Até que tem, eu já ouvi história de quem pretendia montar papelaria aqui. Até que agora tem alguns pontos que vendem coisas de papelaria, mas não tem uma papelaria específica que Sim. faz Uhum. tudo de papelaria. Aí o pessoal vai em Itapeva para fazer, vai comprar material, que é uma época que gasta bastante, né? Vai para Itapeva. Então, eu acho que convém investir sim né? Tem que investir e ter paciência, porque o retorno demora um pouco, né? Demora. O início é difícil, você não vai ver o seu lucro de cara. Não. E assim, tem que ter um breve planejamento, mas não aquela coisa de anos planejando, Sim. né? E como diz o Felipe, ser justo, né, Fernanda? Porque também não pode também querer só explorar o povo, né? Não, porque Não, também é tem questão isso, de né? preço, Acontece né? isso É. às vezes, né? É triste de ver. Mas assim como tem gente que não valoriza o próprio trabalho, que eu conheço também umas pessoas que não valorizam o próprio trabalho. Funcionário, né? Não valoriza o funcionário, ou quando tá bem começando assim, só a própria pessoa faz, a própria pessoa vende, a própria pessoa entrega, né? Sim. Tem muito isso em Ribeirão. Então, aí às vezes a pessoa se perguntar quanto é? É um valor muito baixo. A gente que empreende, a gente sabe, mas esse valor foi só de despesa nisso aqui. Como que a pessoa tá fazendo tudo isso e cobrando, né, esse valor, né? Aí, só que se ela cobrar mais caro, ela tem medo de não vender. Aí fica com Sim. aquele receio, né? E isso acontece não só com produto, com serviço também. Que nem esses cortes de cabelo, essas coisas que a gente falou que tem bastante. Às vezes a pessoa corta ali, mas não tá colocando ali que ela gasta a luz do lugar, Exato. o aluguel que ela tá pagando, às vezes, né? Mas eu acho que fica, né, uma mensagem para a população mesmo, olhar para o comércio interno, né? Olhar para as pessoas que estão aqui batalhando para melhorar a cidade, melhorar a Crescimento, vida, né, da família ou de quem trabalha. Então, eu acho que vale uma mensagem também para a população olhar esse comércio interno com bons olhos, né? Gastar, igual minha mãe falou, no comércio interno. Porque não é fácil a vida de quem está aqui tentando empreender, né?
Não é fácil. Eu sempre comento em casa com vocês, né? Eu admiro mesmo, eu tiro o chapéu para as pessoas que têm coragem de fazer coisas para vender, né? Faz um pão, faz um bolo, né? Tudo isso é empreender, né? Tem gente que sabe fazer tão bem, poderia, né, ter um negócio assim, mais elaborado, né? Porque são pessoas que dão a cara, né? Isso, então, luta, nesse e é ponto... bonito isso de ver. Nesse ponto, dá uma dica, dá uma fala que encorajem essas pessoas que hoje estão fazendo lá, só por encomenda, em pouquinha quantidade. Dá uma palavra de coragem para elas. Eu acho, assim, que essas pessoas, elas merecem, como que se diz? Elas merecem ser vistas, serem... valorizados o trabalho delas. Elas poderiam investir mais, divulgar o seu trabalho, né? Isso é ser empreendedor. E isso é muito lindo de ver. A pessoa ter essa coragem de fazer o seu produto, de vender. As pessoas têm que investir, essas pessoas têm que investir mais nisso. É que as pessoas acham que empreender tem que ter aquele tem que ter um comércio, gigante, tem que ter né? dinheiro. Todo investido, cheio de dinheiro. Mas não é, né? Empreender você fazer algo que você consiga ali solucionar alguns problemas. Sei lá, vender um pão. Eu sou mãe, eu não consigo fazer um pão na minha casa. Alguém vai solucionar o meu problema? Então, empreender você dar soluções para os problemas das pessoas. É com dedicação, amor, força de vontade. Isso que a minha mãe tá falando é muito bonito. Por quê? Tem muitas pessoas que estão na casa achando que, poxa, meu trabalho não é nada, eu não sou uma empreendedora. Não, levanta a cabeça e bola pra frente, porque você é sim uma empreendedora. Começa a divulgar, começa a solucionar os problemas das pessoas, essa é a chave do negócio. Sim. Então, para todo mundo que está acompanhando a gente, que tem aí um sonho ou que está começando em casa e tem medo, pessoal, fica a dica para vocês. Investe no seu sonho com o seu trabalho. Não precisa de dinheiro, não precisa toda a estrutura, não precisa um lugar pronto, lindo, maravilhoso. Investe com a sua vontade. Então, divulga mais, sai, anuncia, né? Às vezes aquele boca a boca, né? De casa, assim, que a gente faz. Conta para um, que conta para outro, é bom, tal. Nossa, eu comprei o pão dela, é muito bom, tal. E o outro já vai comprar, e o outro já vai e manda nos grupos aí do WhatsApp, manda no Instagram e vai. Os amigos ajudem os Hoje amigos, a rede social, né? Uma chave, né, para ter um potencial. É um meio de crescimento muito, né? E é muito rápido, né? Eu, quando comecei a vender suculenta, eu comecei a fazer as mudas, assim, por gostar, né? Eu estava procurando um hobby para eu sair de uma tensão de um trabalho que chegou no meu... Eu cheguei no meu limite com o trabalho na área administrativa. O trabalho na área administrativa exige muito da gente, né? Então, quando você tem casa, você tem filhos, você tem compromisso no trabalho e outros afazeres do dia a dia, outras preocupações, então chega um momento que às vezes a gente precisa de uma válvula ali de escape, um hobby. Sim. Aí eu fui procurar isso, né, nas plantas, comecei a fazer, eu postava foto porque eu achava bonito para mostrar só as minhas plantas, e aí começou, você não vende? Mas isso aqui você não faz uma para mim? Mas quanto que você quer nessa aqui? Mas monta um igual o seu. Postava foto do vaso da minha mesa e as pessoas, mas traz um para mim e tal. E aí eu comecei foi um começo, assim, começou igual vocês falaram que às vezes, né, é para ser. Então acho que era para ser, porque aí foi crescendo de um jeito. Foi fazendo com amor também, né? Isso. Com amor e carinho, eu acho que aí Deus toma conta de tudo. Eu acho que sim, eu tenho certeza que sim, porque é muito rápido e é muito normal. Tem até aquela frase que falam que quando tá muito difícil, tem muito empecilho, que é o que a gente conversou, que às vezes vai tentar, não dá. Vai tentar, não dá. É porque não é aquilo ali. É para fazer uma outra coisa. Que nem essa questão das plantas foi desse jeito. Eu comecei no fundo da minha casa, de repente no sábado eu falei,
vou abrir aqui para sábado o pessoal vir. De repente, sábado tinha 3 carros, 3 táxis lá, com 4 pessoas dentro, em cada um, que foram lá para visitar. De repente, eu estava atendendo 10 pessoas no fundo da minha casa num sábado. E assim, né? E nossa, que lindo, vou levar esse. Eu não era do comércio. Estava preparada? Eu estava preparada, né? Então, e foi muito rápido. Aí eu fiquei lá, eu fiquei acho que 6 meses, em média 6 meses lá na minha casa. Aí foi crescendo tanto que não era mais suculenta, aí já era vaso, aí já era planta grande. Aí já estavam perguntando se eu fazia jardim. Aí a gente pensou, por que não também não fazer? Então vamos fazer, né? Então a gente faz, para quem planta um vaso, faz um jardim e faz. E aí foi indo. O lugar aqui deu certo também e foi crescendo. Um dia eu vou contar a história, gravar. Vou me gravar aqui contando essa história. O André faz a entrevista. O André vai me entrevistar aqui um dia. Então, agora eu quero uma palavra de motivação de vocês para quem tá assistindo e a importância de vocês estarem aqui no nosso Conta Aí, contando a história de vocês. Bom, a vida é uma batalha, eu sempre costumo dizer isso, e todos os dias a gente tem problemas para resolver, né? Nós vamos falar que quando a gente sai de casa e achar que não tem problema é porque alguma coisa errada tem, né? Então a vida é uma batalha e não importa quantas vezes você caiu e o que importa é quantas vezes você vai levantar, né? Então a gente tem uma mensagem para passar que é isso, a pessoa tem que ter coragem, tem que batalhar, tem que trabalhar com muita honestidade. A gente sempre fala que a gente não precisa ser bonzinho e nem mal, a gente precisa ser justo, porque é uma via dupla, né? A gente quer o bem de quem tá vestindo a nossa camisa e a gente fica super feliz com isso, então acho que a graça volta, né, para nós. Então, assim, acho que não tem que esperar o momento certo para criar coragem de abrir um negócio ou tentar conquistar seu sonho, porque a vida passa tão rápido e às vezes a gente perde as oportunidades. Sim. Então, como eu já havia dito, né, repito aqui, então não espere o momento certo para você abrir o seu negócio. Creia em Deus, como eu já tinha falado, coloca o pé que Deus coloca o chão e bora pra frente. Muito obrigada, Fernanda, pela oportunidade de estar aqui contando a nossa história. Obrigada pela iniciativa aqui na nossa cidade. Deus abençoe muito seu novo projeto, com todos os meninos que estão aqui trabalhando com você. Acredito aqui que nessa mesa vão ter muitas e muitas histórias inspiradoras, porque tem muita gente aqui ainda para contar muitas histórias. Parabéns pela iniciativa, viu? Deus abençoe muito. Obrigada, Deus abençoe muito vocês também. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe. Amém. Ó, eu fiz uma plaquinha para vocês. Ai, que chique! Para vocês guardarem lá como agradecimento de vocês estarem aqui. Obrigado, a gente agradece muito pelo convite. Obrigada, Obrigado, Ferlindo. muito legal o seu projeto. Deus abençoe. Deus abençoe.